Como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Eu quero já pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com pelo menos 5 amigos aí que veio na sua mente agora. Tá bom? Vamos lá? Gente, eu quero compartilhar com você hoje como impressionar o coração de Deus. E eu creio que isso vai ser algo muito especial e vai levar a sua vida com Deus, sua vida espiritual para um próximo nível dentro da graça, do favor, do chamado, do propósito, talvez do ministério que Deus tem na sua vida. Tá? Eu queria começar compartilhando, na verdade, uma história. Eu estava ministrando louvor na igreja em que eu faço parte e era uma quarta-feira à noite. Eu estava tentando lembrar, creio que é entre 2016 e 2017, e eu estava ministrando, tinha uma graça de Deus ali no ambiente. A gente podia perceber a presença de Deus fluindo naquele momento de adoração, de louvor a Deus, e Deus falou comigo nitidamente. Como que Deus fala? Eu quero sempre falar aqui de maneira simplificada, para que um crente quem está andando com Jesus há um bom tempo, ou quem está começando a andar agora, possa entender, né? E eu creio que eu tenho esse desafio aqui. Veio um pensamento na minha mente, um pensamento muito forte, e Deus falou assim comigo, através desse pensamento: eu não me impressiono com os seus dons, eu me impressiono com o seu amor. Eu sei que eu já falei isso aqui para quem anda comigo mais próximo presencialmente, mas eu queria deixar isso registrado também nesse vídeo. E Deus falou isso comigo: eu não me impressiono com os seus dons, eu me impressiono com o seu amor. E aquilo eu até liberei, veio muito forte, eu até liberei, que eu falei, isso pode ser para alguém, mas eu creio que quando Deus está falando com a gente, a primeira palavra muitas vezes vem para a gente. Eu sei que quando você está fluindo nos dons, você está servindo outras pessoas através dos dons espirituais que Deus tem disponíveis para o seu povo, para a edificação do corpo de Cristo. Mas naquele momento, eu liberei aquela palavra e eu também percebi que aquela palavra era para mim. Porque muitas vezes nós deixamos a raiz de amargura brotar, e se você não cortar essa raiz de amargura através do perdão, você começa a deixar que essa raiz de amargura se torne um ódio e venha te afastar da graça de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Deus, Ele quer que a gente se mova nos dons. Na verdade, eu quero começar encorajando você que tem fluído nos dons. Porque se você fluir nos dons, você tem uma intimidade com Deus, você é corajoso. Porque se você não for corajoso, você não flui nos dons. E fique aqui no canal que eu vou compartilhar vídeos sobre fluir nos dons, mas eu achei importante, antes de eu começar a falar mais sobre dons, que eu sei que se você olhar aqui no canal já tem alguma coisa sobre isso, mas eu queria falar sobre a importância do dom de amar. Porque se você deixa a raiz de amargura, não resolve através de decidir perdoar, isso pode gerar um ódio, e esse ódio pode te afastar da graça de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos deixar que a raiz de amargura venha e ela venha nos afastar, nos privar da graça de Deus. Então, assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas. Isso é algo muito profundo, muito desafiante, e eu queria ler com vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 13. O Evangelho é sobre morrer. Morrer para nós mesmos e viver a vida de Deus ainda nessa terra, ainda nesse plano que nós estamos. Então o Evangelho é sobre morrer para suas próprias vontades. E eu estava perguntando para Deus, nós já vamos ler aqui 1 Coríntios 13, e Deus, mas eu quero viver segundo a minha nova natureza. Eu sei que nós vamos ter que lidar com essas duas naturezas, nós também vamos ver isso aqui. Mas Deus, eu quero viver, agradar o Senhor, não apenas com meus dons espirituais, mas também com o dom de amar. E Deus colocou algo no meu coração. A partir do momento em que você nasce de novo, a maior evidência é que você começa a pensar como Deus pensa. Você começa a sentir como Deus sente e desejar como Deus deseja. Então isso tem a ver também com o propósito de Deus na sua vida, mas em um segundo lugar tem a ver com como você lida, como você trata as pessoas ao seu redor. Talvez as pessoas que te machucaram, que te feriram. Eu quero te dar uma dica aqui. Quando alguma pessoa te machuca, acontece algo, você precisa exercitar compaixão. O que é a compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa. E aí, aqui chegou, acho que é algo que é muito importante. O que Deus pensa a respeito dessa pessoa?
Deus, o que o Senhor está sentindo a respeito dessa pessoa? Deus, o que o Senhor deseja para a vida dessa pessoa? Então, isso é algo que o Espírito Santo, enquanto você me ouve, o Espírito Santo já está gerando no seu coração, de você pensar o que Deus pensa sobre aquela pessoa, pensar, sentir, procurar sentir o que Deus sente a respeito daquela pessoa, os sentimentos de Deus a respeito daquela pessoa, sentimentos de perdão, de amor que Deus tem por aquela pessoa, e o que Deus deseja, essas três coisas, Senhor, o que o Senhor sente, o que o Senhor deseja e o que o Senhor pensa a respeito dessa pessoa. Isso vai te ajudar muito a amar essas pessoas, porque afinal de contas, quando você nasce de novo, você tem disponível para você a mente de Cristo. E isso tem sido algo muito desafiante. Muitas pessoas fluem nos dons e acham que estão sendo aprovadas por Deus. Mas Deus me disse naquele dia, talvez 2016, 2017, por ali, Ele falou, eu não me impressiono com os seus dons, eu me impressiono com o seu amor. É claro que a pessoa está sendo tratada, você não vai deixar também ela te prejudicar, mas como que você também vai tentar não deixar ela te prejudicar, mas onde é a sua luta? Onde você vai ser vencedor, não realmente você não vai ser atingido? A sua luta em oração, sua luta em jejum e agir direcionado. Muitas vezes, sim, você vai ter que agir. Você tem os frutos do Espírito, não significa que você não vai agir, mas você vai agir, o Espírito Santo vai te revelar, assim como revelou para o profeta Eliseu o que ele precisava fazer, Deus também pode revelar a maneira correta de você agir. E pode ser que em algum momento você vai ter que ter um maior ímpeto mesmo, mas tem que ser debaixo de uma revelação, debaixo de uma direção de Deus. Eu quero então compartilhar isso com você. Eu falei sobre amar as pessoas, mas sobre amar a Deus. Deus, eu não quero mais para a minha vida o meu próprio pensamento. Deus, eu não quero mais para a minha vida o meu próprio sentimento. Deus, eu não quero para a minha vida o meu próprio desejo. Mas o que o Senhor deseja para a minha vida? O que o Senhor pensa para a minha vida? O que o Senhor sente a respeito de mim, a respeito da minha vida? Qual é o seu propósito na minha vida? O propósito primeiro é adorar a Deus. E quando você entra em adoração, você tem uma revelação de que você é filho de Deus. A partir desse lugar de intimidade, Deus vai, em algum momento, Ele vai falar a respeito do propósito, do chamado que Ele tem na sua vida. Esse chamado sempre tem algo a ver com o crescimento do reino de Deus, algo que vai agregar para o reino de Deus, seja no mundo meio, vamos dizer, secular, numa empresa, ou alguma profissão que Ele tem na sua vida, ou algum ministério. Nem todo crente vai ter um ministério, mas todo crente tem algo, todos aqueles que creem em Jesus têm algo para fazer que vai contribuir para o reino de Deus. Talvez com seus dons, com as suas finanças, com as suas habilidades, diversas formas que Deus pode trazer o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Nós estamos vivendo, quando você nasce de novo, você vive de acordo com um outro reino que não é dessa terra. E esse reino está baseado em não está baseado, ele é justiça, paz e alegria. Então, tudo que você for fazer agora tem que ser de acordo com essas verdades que Deus já colocou dentro de você e você precisa deixar sair isso para fora. Quero repetir aqui. Deus, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, o que o Senhor deseja a respeito de mim. Deus, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, o que o Senhor deseja a respeito dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que até te machucou. Mas você precisa entender que o Evangelho é sobre morrer para si mesmo. A Bíblia fala que se alguém não morrer, também não pode ganhar a vida. Está falando o quê? Se você não morre para a sua natureza velha, se você não anda de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, você também não pode, então, viver a vida de Deus, começar a experimentar a vida de Deus ainda nesse plano, ainda nessa vida, ainda nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, para fundamentar o que eu estou falando aqui agora, vamos ler aqui em 1 Coríntios 13, que fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine, e ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Sabe, os dons vão passar. Os dons são ferramentas que nós usamos aqui na Terra. Enquanto nós estamos aqui na Terra, Deus coloca dons sobrenaturais, dons espirituais na nossa vida. E eu quero louvar a Deus pela sua vida se você flui nos dons do Espírito. Isso é muito precioso. Nós precisamos fluir. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é filosofia, não é contar história, não é falar a palavra. O Evangelho é trazer o poder de Deus para a Terra. O Evangelho é cura, é libertação, salvação, é o sozo, é Deus restaurando todas as coisas, já começando isso a partir desse momento. Será plenamente restaurado no retorno de Cristo.
mas a partir de agora nós já podemos trazer o céu aqui para a terra. Mas nós devemos colocar as coisas em perspectiva. Eu sei que o normal é a pessoa começar primeiro a fluir nos dons espirituais, muitas vezes, né? Eu tenho visto isso. E depois, né, às vezes por falta de uma instrução ali, então ela começa a fluir nos dons espirituais e ainda tem essa questão da raiz de amargura, que às vezes não está percebendo que está caindo facilmente na ofensa. Então, quando você fica facilmente ofendido, isso está significando que você precisa andar mais guiado pelo Espírito Santo, andar mais de acordo com a sua nova natureza em Jesus. Então, mas como você vence isso? Como você vence isso? Passando tempo na presença de Deus, tomando decisão de perdoar, sabe? E colocando a sua mente para priorizar coisas espirituais, o que é do reino de Deus. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você vai conseguir perdoar, você vai ser abençoado em tudo que você colocar a sua mão, tudo que você fizer vai dar certo. Eu tenho cuidado em falar e vai ser abençoado e tudo, por quê? Tem processos de Deus na nossa vida, porque a graça de Deus não impede o processo. Deus corrige aquele quem ama e Deus castiga aquele a quem ele aceita como filho. Hebreus capítulo 12. Então, se você de repente está passando um tempo difícil agora, um tempo de ofensa, um tempo de dificuldade em várias áreas, talvez nas suas finanças, talvez na sua saúde, isso não significa que Deus não te ama, que você não está andando com a mente espiritual. Isso pode significar que Deus te aceitou como filho e Ele tem algo tão grande na sua vida que Ele tem que te preparar agora para você não se perder com tudo que Ele vai entregar nas suas mãos, com os dons, com finanças. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas eu sei que se você é um filho de Deus, Deus tem alguma coisa especial para você ainda nessa terra. Eu gosto muito do que diz lá em Romanos 5, versículo 17, fala, se pelo pecado de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então nós temos essa graça, nós temos esse chamado de reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Isso é um motivo de nós louvarmos ao nome de Jesus, porque só pelo amor dele, só pela graça dele na nossa vida que nós podemos viver com confiança, entrar com confiança no trono da graça de Deus e receber tudo aquilo que ele tem para nós. Deus tem bênção em todas as áreas da nossa vida. Mas se porventura você está numa fase onde você está sendo perseguido, está numa fase onde você não tem tanto recurso, isso não significa que Deus não está trabalhando na sua vida. E eu quero dizer para alguém, isso significa que Deus tem algo tão precioso na sua vida, que Ele não quer que você tenha um coração que fica facilmente ofendido, Ele não quer que você tenha um coração que se apegue no dinheiro, ou naquilo que o ministério, naquilo que o propósito, naquilo que o chamado de Deus na sua vida pode te resultar. Ele não quer que você se apegue nesse resultado, nessa consequência do propósito. Ele quer que você se apegue a coisas espirituais, que o resultado vai ser só uma consequência, você não vai estar pegado nisso. Se Ele te pedir para dar tudo, você dá tudo. Você fala, Deus, eu só não quero perder a sua presença e sair da sua vontade. É esse coração que eu creio que Deus está querendo nos dar, que tem uma mente espiritual, que pensa como Deus pensa, sente como Deus sente e deseja o que Deus deseja e como Deus deseja. Então não vai adiantar nada falar a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor. Ainda que tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Porque o amor é eterno, os dons vão passar, que são só ferramentas. Mas o amor é aquilo que sustenta a nossa vida e sustenta também toda a promessa de Deus na vida dos teus filhos. Eu vou ler aqui com vocês, eu não queria nem quero, eu vou ler com vocês Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós temos duas naturezas. Quando você nasce de novo, você tem duas naturezas. Como você sabe que você nasceu de novo? Quando você fica se sentindo desafiado a amar. Você fazia coisas antes e estava tudo certo. Você brigava, você fazia um monte de coisa. E agora você se sente desafiado. Você está está vindo uma ofensa, está vindo algo contra a sua vida, você se sente desafiado em amar aquela pessoa. Então isso significa que nós vamos ter que lidar com duas naturezas. Quando acontece isso, significa que tem uma nova natureza dentro de você operando, e Deus quer que você ande segundo a sua nova natureza, não segundo a sua velha natureza, nas velhas práticas, na velho comportamento, numa velha maneira de pensar.
Deus, através do Espírito Santo, coloca dentro de você uma nova natureza, a natureza divina. O plano de Deus é restaurado na nossa vida em Cristo Jesus. E nós podemos agora ter a natureza divina operando no nosso interior, dentro de nós. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, lembrando que eu estou falando de como impressionar o coração de Deus. Eu impressiono o coração de Deus não apenas através dos meus dons, também, mas sobretudo, os dons já são coisas sobrenaturais. Dons, na verdade, nem impressionam Deus. Dons, o que Deus fica impressionado com a sua coragem, com o seu amor por Ele. Eu fluo nos dons porque eu amo a Deus. Entende o que eu estou falando? Eu só fluo nos dons porque eu amo a Deus. Então eu uso essas ferramentas que Ele me deu para alcançar o coração das pessoas. Porque o resultado final dos dons é sempre o coração de Deus, o coração das pessoas voltado para Deus, voltado para Jesus. Então, olha só o que está falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9 de Romanos 8 fala: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O homem natural, o homem carnal, não entende as coisas do Espírito de Deus e ele não pode agradar a Deus. O homem natural, a velha natureza, a natureza de Adão, ela não pode agradar a Deus. Por quê? O homem pegou o domínio, pegou o que Deus deu para ele, entregou para Satanás quando desobedeceu a Deus. Agora, em Jesus foi restaurado o domínio para o homem. Para quem? Para esse homem que está em Cristo Jesus. E agora nós vamos entrar em um processo de mortificação da carne e a vivificação do Espírito de Deus dentro de nós. E o que a palavra de Deus está falando é que o homem natural, a mentalidade da carne, não pode agradar a Deus. E nós agora temos essas duas naturezas. E como então você sabe que você, por exemplo, nasceu de novo? É quando a vontade de Deus, o desejo de Deus, o pensamento de Deus, ele é mais forte na sua vida e você consegue tomar suas decisões através dessa mentalidade do que o Espírito deseja, como está dizendo aqui que nós lemos. Você começa a tomar suas decisões de acordo com a vontade de Deus. E você começa agora viver essa transformação, não de uma teoria, mas você começa a falar, como que Deus quer que eu haja nessa situação? Como que Deus quer que eu haja nessa situação? Como Deus quer que eu viva a minha vida? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Então agora você não vai viver mais de acordo com os seus próprios pensamentos, sentimentos ou desejos. Você não vai viver mais de acordo com a sua própria cabeça, mas você vai estar sempre sensível ao que Deus está querendo para a sua vida. Então eu queria que você parasse um minuto e parasse para perguntar para o Espírito Santo: Senhor, tem algo na minha vida? Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem algo na minha vida que eu estou fazendo que não está de acordo com a sua vontade? Fala: Pai, me ajuda, alinha a minha vida de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida. Eu não quero viver o que eu quero, mas eu sei que os planos do Senhor são muito melhores do que os meus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já foi 10 anos na frente, o Senhor já está 50 anos, se Jesus não voltou ainda, Ele já está 50 anos à frente. Ele sabe que decisões, que a maneira que você está vivendo agora vai causar impactos nessa vida e sobretudo na eternidade. Então eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está acompanhando esse vídeo agora. Eu peço que ela venha estar sensível ao que o Senhor quer para a vida dela, sensível aos pensamentos do Senhor, aos desejos do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer para a vida dela, aos pensamentos do Senhor, aos desejos do Senhor, sentimentos
que não estão de acordo com a sua vontade, Pai, começa a alinhar agora. Desejos que não estão de acordo com a sua vontade, Pai, começa a alinhar agora. Em nome de Jesus. Pensamentos errados que não estão de acordo com a sua vontade, com o que o Senhor deseja, como diz na sua palavra. Começa a alinhar agora, Pai. Leva essa pessoa, Deus está te levando agora. Você que está vendo agora, até esse final. Deus está te levando a viver uma nova vida. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Um coração que não conseguia perdoar. Deus está derramando uma graça agora sobre a sua vida, uma unção sobre a sua vida, quebrando todo o jugo, quebrando todo o impedimento ao plano de Deus na sua vida, e Deus está levando você a um novo nível, onde você apenas não vai estar comprometido com as coisas que você quer para a sua vida, com as coisas boas para a sua vida, mas você vai estar comprometido também de ter compaixão, de amar outras pessoas, porque o que impressiona o coração de Deus não são dons, não são talentos, não são coisas que nós podemos fazer. Mas o que impressiona o coração de Deus é quando você faz... Tem uma coisa assim que impressiona o coração de Deus, é quando você decide perdoar, decide amar as pessoas que te feriram e tratar elas como se elas nunca tivessem te ferido. Eu declaro sobre você o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Eu declaro sobre você o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Porque quanto mais você conhece quem Ele é, mais você descobre sobre quem você é nele. Deus abençoe você. Eu estou disponível para ajudar você a viver o propósito de Deus na sua vida. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe com 5 amigos e Deus te abençoe. Impressione o coração de Deus através da sua decisão de perdoar alguém da sua família, de perdoar alguém que te feriu, que você vai ver Deus trazendo um novo tempo e abençoando todas as áreas da sua vida. Sua saúde, tem pessoas que vão ser curadas emocionalmente hoje, você vai ser curado emocionalmente, você vai ser curado fisicamente, você vai ser liberto espiritualmente, através da sua decisão de perdoar, porque aí a graça de Deus vai ser liberada na sua vida. Quando você não perdoa, também existe retenção de graça, porque só vive a graça quem vive no amor de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Com sabedoria, Deus vai te dar sabedoria para isso, mas tome a sua decisão de amar, que isso vai transformar pessoas ao seu redor, vai transformar vidas ao seu redor. Impressione o coração de Deus ainda essa semana, ainda hoje, ainda agora. Pegue o seu WhatsApp e faça isso. Manda uma mensagem para alguém. Deus te abençoe.